Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura para o signo de Gêmeos para o mês de fevereiro. Uma leitura geralzona para o coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você sente, que é para você, sem precisar forçar nada. Agora, se você tiver uma mapa astral, além dessa leitura do seu signo solar, eu convido você a assistir as leituras do seu signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus e o ascendente para dar um bom direcionamento, tá bom? Se você ainda não viu, assista a leitura que eu gravei anual, né? Com a energia para o ano todo de 2023, então a gente vê ali todas as áreas da nossa vida com o tarô, tá bastante legal, tá? Eu vou abrir a leitura de vocês com o Rider Deck para a gente ver uma energia inicial, depois a gente vai aprofundar vendo um conselho com o tarô cabalístico e depois a gente vai ver um possível desfecho com o tarô maçônico, tá bom? Gêmeos, vamos ver aqui então a energia de vocês? Deixa eu embaralhar aqui bem. Para Gêmeos, então, por favor. Arcano maior da Lua. O pendurado. E o arcano maior da morte. Cara, eu já tava sentindo isso. No fundo do deck, um rei de copas, tá? Gêmeos, a gente vai falar aqui, esse mês de fevereiro, sobre uma mudança que precisa acontecer. Tanto um estado de consciência mesmo, mas uma coisa bastante profunda. Eu digo até mesmo mais no seu íntimo, tá? Pode estar muito relacionado a escolhas que você precisará fazer, ou então vá se deparar com possíveis situações de você com você mesmo, né? Situações essas internas, questões existenciais, né? Onde você precise fazer algumas escolhas, né? Algumas mudanças que precisam ser feitas, transmutar algumas questões que você vê que já está bastante enraizado em você, né? Porque aqui tem muita questão do emocional com esse arcano da lua e questões do inconsciente também, né? De repente situações do passado que você não solta, que precisa sim soltar. O pendurado pede para você ver as coisas por um outro ponto de vista, sair da estagnação. O arcano da morte fala de morte e renascimento, né? De você se permitir morrer para algumas situações da sua vida, né, para que você possa renascer também de uma maneira renovada, mas com essa mudança de consciência acontecendo bastante forte. E aqui eu não vejo que seja qualquer situação, tá? Não vejo que é de você com outra pessoa. Eu vejo dessa vez aqui nessa leitura uma coisa, uma reforma mais íntima que precisa acontecer, tá, no seu interior. A sua leitura abre com 3 arcanos maiores, né? E no fundo do deck um rei de copas, que pode falar pra gente dessas questões também do emocional, né? É muito interessante porque, assim, não que essa leitura seja de cunho negativo, mas ela chama a nossa atenção para essas transformações que há necessidade de acontecer. Evidentemente, se essa leitura estiver ressoando para você, né? Mas aqui o que o tarot fala para mim é que, cara, chega a um ponto onde não tem mais como viver com aquela mesma forma de vida. Há necessidade de mudança aqui, né? E dessa vez não é qualquer mudança. Não é mudar um padrão de pensamento, não é mudar um comportamento. É uma reforma que você precisará fazer que começa desde o seu íntimo, né? Então, uma mensagem bastante forte, ao mesmo tempo muito poderosa, porque por mais que a gente não goste de olhar muito para essas questões, são essas questões, essas mudanças, essas reformas que a gente faz no nosso interior, no nosso íntimo, que constantemente vem moldando a nossa vida, né? Então, bastante interessante, porque se a gente cai naquela questão do pendurado, da estagnação, de não querer olhar para as coisas de uma maneira diferente, a gente cai sim num lugar muito perigoso que chama-se mediocridade, né? E viver na média, viver no morno, a gente sabe não é legal, não traz resultados satisfatórios, né?
Então, esse ano é um ano também muito poderoso, por isso que eu falei para vocês, assistam a leitura que eu gravei anual, porque a leitura de vocês está muito legal e pode ser que a partir dessa leitura você vê no seu mandala astrológico de 2023, você possa ter algumas fichas aí que caiam, que venham fazer um sentido melhor para você e que ajudará você nessa transformação, nessa reforma íntima que precisa acontecer, tá bom? Gêmeos, vamos ver com o tarô cabalístico para a gente tentar entender essa energia um pouco melhor. E esse deck sempre vem para nós como conselho, né? Vamos ver então o que eles têm para conselho para o signo de Gêmeos no mês de fevereiro. A força para mim nesse deck cabalístico, ela fala muito sobre a questão dessa nossa animalidade interna, né? Dessa força interna que pode ser questões também que nos domina, né? E a força, ela pede para a gente observar e que a gente se torne o domador dessas forças internas, né? Para que essas forças não nos dominem, não nos controle, não nos submeta também a uma questão de submissão, né? Então é bastante interessante, principalmente para pessoas que estão mergulhadas aqui em questões de vícios, onde aqueles impulsos, né, costuma geralmente nos escravizar, né? Então é bastante interessante olhar para essa força com cuidado. Nossa, é uma leitura que está cheia de arcanos maiores, né? Então são lições do universo para nós, né? Mensagens do universo. Aprender a domar, né, esses instintos mais internos que comumente afloram, né, e acabam levando a gente para um caminho que não é tão interessante assim, em uma questão evolutiva, evidentemente, tá? Uma rainha de paus, né? Uma rainha de paus é uma mulher, independente de você ser um homem ou uma mulher assistindo, essa rainha é bastante empoderada, né? Ela tem esse poder místico muito forte com ela, né? Então, de repente, aqui, por que não também usar dessa questão mais mística, esse poder mais espiritual, esse fogo, para que você consiga aqui, de repente, fazer todas essas mudanças, essas reformas íntimas, que é a necessidade de ser feito aqui para quem ressoa essa energia, tá? Que a gente está vendo aqui. Um 5 de espadas, né? Vênus em aquário. Cara, e aqui pode ser que no decorrer dessas mudanças, dessa reforma mais íntima que deve acontecer bem lá no seu interior, é normal que surjam conflitos, né, que se passem mais no campo mental, ainda mais Gêmeos que tem esse mental bastante poderoso, né? E aí aquela questão da força, aprender a domar, né, tanto essa energia mais interna, essa nossa animalidade mais interna, e também aprender a domar esses pensamentos, porque, um 5 de espadas, né, Vênus em aquário, é uma coisa muito soltona, né? Então vai ficar assim, você se dispondo a fazer essa reforma íntima e aquele montaréu de pensamento vindo até você, dúvidas, conflitos, pensamento de que você não vai conseguir. Então vai ter que aprender a domar e olhar para tudo isso com mais cuidado, né? Usando aquela força que a gente comentou, né, desse arcano maior aqui, para você também se colocar num lugar de, não, eu consigo, eu vou fazer essa reforma, né? Eu preciso, eu quero, né? Então é muito interessante essa energia, se a gente se dispor a trabalhar com ela, né? É claro que assim, não pode cair naquela questão do morno, do meio termo, porque senão fica muito complicado da gente conseguir alcançar algum objetivo aqui, né? Seja uma reforma íntima, seja uma questão mais material ou qualquer outra coisa que seja na nossa vida. O morno, né, o médio, o medíocre não tem o poder de alavancar a nossa existência, né?
E no fundo do deck um 10 de copas, né? Marte em peixes. Cara, se você se dispõe a fazer toda essa mudança, você vai ver que você vai ser direcionado a um final feliz, aquele destino que você espera, a uma coisa muito agradável e prazerosa de ser vivida aqui. Mas primeiramente, imagino eu, com essa mensagem do tarô, que toda essa reforma, toda essa mudança, toda essa morte e renascimento deve acontecer primeiro, antes desse 10 de copas ser vivenciado, na minha opinião, aqui, pelo que eu estou entendendo, é o resultado, né, de você fazer todo esse trabalho, é depois vivenciar um 10 de copas, né, uma felicidade plena, um final feliz aí para o signo de Gêmeos. Vamos ver com o tarô maçônico para a gente fechar essa energia. Ó, no fundo do deck, é claro que eu vou embaralhar, mas mais uma vez a força, né? Eu acredito que o segredo aqui, para você começar esse trabalho, tá em começar a aprender a domar esses instintos mais internos, né? Vícios que podem estar te aprisionando ou que podem estar fazendo com que você viva numa questão mais de estagnação, sem querer olhar para as mudanças que precisa ser feito aqui, né? É assim, é um trabalho muito grande esse que o tarô apresenta que deve ser feito. Essa proposta, né, que o tarô vem propor aqui para nós fazer, toda essa reforma íntima, essas mudanças, essas transformações. Dá trabalho, de verdade, não é uma coisa que a gente consegue fazer do dia para a noite, mas a gente tem que começar, tem que dar o primeiro passo, né? Porque, na minha opinião também, é isso que coloca a gente num caminho evolutivo mais tranquilo de ser vivenciado, né? É claro que existe a fluência e existem os desafios na nossa vida, é normal, a gente não pode negar isso, né? Mas a gente aprender com esses momentos é o que faz toda a diferença. Vamos ver aqui então com o tarô maçônico para a gente ver um possível desfecho aqui para quem se propor a trabalhar, né, essa energia, para quem estiver ressoando. Cavaleiro de Paus invertido. O louco. Em 4 de espadas, no fundo do deck, um 6 de paus, uma carta que fala de vitória, de reconhecimento público, de aceitação das coisas, né? O que eu vejo aqui bastante interessante como desfecho para o signo de Gêmeos, cara, o que me chama muita atenção é essa energia do louco, né? Então, de repente, também fazer toda essa reforma íntima, essa mudança, né, essa transformação aqui, vai te colocar depois, não digo que agora, num estado mais de tranquilidade com esse 4 de espadas, né? Você vai ver que, de repente, como foi bom fazer, se propor, né? Se propor a toda essa mudança, toda essa reforma íntima que o tarô também vem propor aqui para nós, né? Energia do louco, né? Você vai conseguir olhar para uma nova direção, vai conseguir ter uma vida mais diferente. Eu digo aqui porque o louco, ele é aquele personagem que sai de uma caverna, né, e vai em busca de novas aventuras, viver as experiências, né? Tudo que importa para ele é o agora. Né? Então, trabalhar todas essas energias vai fazer com que o geminiano tenha uma vida que vai ser mais focada no agora e vai aprender a vivenciar tudo isso no agora, né? Porque o louco, ele não se importa com o que passou e ele também não está preocupado com o que vai vir. Ele é uma pessoa que tem o foco no agora, né? E viver o agora é a melhor coisa que a gente pode fazer, por isso que chama presente, né? O presente de Deus para nós é o foco no agora, porque é agora que a gente pode dar o primeiro passo
para colocar todo esse trabalho, essa proposta do tarô em movimento. É agora que a gente pode apreciar, sentir, viver, se alegrar, né, conquistar as nossas coisas. Né? O passado é uma história, né? Amanhã é difícil saber o que vai acontecer, então nos resta o foco no agora, o que é uma tarefa extremamente difícil para os gêmeos, né? Os gêmeos têm esse mental, né? O gêmeos é muito inteligente, né? Então ele pensa muitas coisas, mas o grande trabalho é essa reforma íntima que deve acontecer. Mas, você vai ver, isso é garantido. Para quem se propor a fazer toda essa reforma aqui, vai conquistar muitas coisas, vai ter um resultado bastante satisfatório nisso que a gente chama de futuro, mas vai conseguir vivenciar o agora, o presente, tá bom? Gêmeos, mais uma vez eu vou reforçar, se você ainda não viu, assista a leitura que eu gravei para vocês para o ano todo, o mandala astrológico do ano de 2023. Eu vou tentar deixar aqui no card, não sei se eu consigo, caso não tiver no card, não aparecer no final da leitura, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha feito um sentido para você, que você aceite essa proposta do tarô, dessa reforma mais íntima que deve acontecer, porque vai te colocar num lugar bastante satisfatório, né, para você vivenciar aí na sua experiência. Gêmeos, gratidão por ter assistido até aqui. A gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar para vocês, se não nas quinzenais, do próximo mês, tá bom? Gratidão, boa sorte e até logo.